Olá, meu povo lindo, que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes de mais nada eu te peço, compartilhe este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante para que o canal possa crescer na plataforma do YouTube e mais a palavra do Senhor possa ser semeada. Muito bem, nós vamos agora para uma breve vinheta, aguarde só um momentinho e logo após daremos início a mais uma mensagem. Muito bem, vamos então a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos ler aí livro de Romanos capítulo 8 a partir do verso 1, mas antes eu quero lembrar somente de um pedaço de um louvor que eu acho ele muito bonito e tem tudo a ver com esse texto que nós vamos ler, que diz assim: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas num vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Querido, se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Leia comigo aqui, livro de Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Do verso 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora possível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne no pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, mas não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também ao vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, queridos? Então nós vamos aqui a mais uma mensagem falando sobre justamente essa questão, que é vivendo sem condenação. Porque viver sem pecado é difícil, nós vivemos porque o ser humano é pecador. Nós vamos ter muitas situações difíceis para enfrentar, vamos cometer muitos erros pelo meio do caminho, enquanto nós estivermos caminhando nessa terra. Mas a presença do Espírito Santo em nossas vidas é quem vai nos alertar sobre o pecado, é quem vai nos dar direção, é quem vai fazer nós entendermos que precisamos pedir perdão. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele está ali cuidando de mim e de você. Mesmo a gente sendo um corpo mortal, pecaminoso, o pecado está sobre a nossa carne, mas através do Espírito nós andamos em justiça. Então é necessário que nós possamos entender isso, que a palavra de Deus esteja viva e eficaz dentro de nós, fazendo com que a gente possa conduzir a nossa vida da melhor maneira possível.
Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso a gente vê transcrito, escrito, né, no livro de João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, Deus tem esse desejo de nos ver bem, de nos ver felizes, tem o desejo de nos ver livres da condenação do mal, porque, segundo a palavra de Deus, pela vontade dele, todos nós seremos salvos, mas ele não vai contra a sua própria lei, contra a sua própria palavra. Por isso, nós temos que fazer a opção se queremos estar com ele na eternidade ou não. Jesus poderia ter vindo à terra, livrado o povo que o aceitou e ponto final. Havia uma promessa da parte de Deus para livrar o povo do pecado. Quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, ele veio justamente para se cumprir isso, para que a promessa que Deus havia feito de salvar a humanidade fosse cumprida. Naquele tempo, se todas as pessoas tivessem aceito ao Senhor, talvez fosse o fim da nossa história, fosse o fim daquele tempo, do tempo que nós vivemos ainda hoje. Talvez, eu estou conjecturando, mas houve um grande repúdio por parte do homem daquela época, e aí Deus naturalmente estendeu, porque primeiramente ele veio para o judeu, mas Deus estendeu a salvação para toda a humanidade, porque naquele tempo o povo que não era judeu, que vivia fora do contexto do judaísmo, por exemplo, não era de linhagem judaica, aquele povo era um povo pagão, eram povos que viviam debaixo da maior iniquidade. Quando nós olhamos a história dos povos que haviam na época, quando a gente vai na parte histórica da nossa humanidade, nós olhamos os povos que viviam na mesma época quando Jesus nasceu, eram povos pagãos, eram povos que viviam aí debaixo da condenação realmente, mas o Senhor enviou o seu Filho para salvar o seu povo, porém o seu povo rejeitou, e aí esta promessa se estendeu a toda a humanidade. Então aí Deus, naturalmente, ele deve ter dado um ponto final naquele momento, quando Jesus veio, ele deixou Jesus como centro de toda a salvação, que é Jesus. Então, por exemplo, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai. Porém, aquele momento que é o ponto alto da crucificação, que é quando Jesus fala, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele momento, como eu costumo dizer, é o ponto alto da salvação do homem, porque foi quando foi consumada a salvação de toda a humanidade. E Deus, depois disso, mandou o Espírito Santo, que veio habitar em mim e você, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, como que entendemos a morte do Senhor na cruz, como diz lá no livro de 1 Coríntios 1,18, se não me engano, que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas que você fala sobre a palavra de Deus, que você tenta mostrar para ele que há um caminho que ele pode trilhar para mudar a sua história, as pessoas acham que é bobagem, que nada, isso é conversa, isso é balela, não quero saber disso. As pessoas muitas vezes, antes de chegar ao Senhor Jesus, elas cruzam por todas as religiões dessa terra e seitas. Em algumas elas ficam presas por mais tempo, outras não, até que um dia, quando elas realmente conhecem a verdade, aí elas descobrem e vão dizer assim, poxa, eu passei tanto tempo procurando alguma coisa e estava na minha frente. É muito comum as pessoas pensarem desse jeito. Depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta aflição, a pessoa descobre que ela já deveria ter alcançado a sua vitória se ela tivesse crido que Jesus, naquele momento que ele entregou a sua vida na cruz, estava consumando uma promessa de Deus para a humanidade, que é a salvação. E junto com a salvação, porque a salvação é a parte mais importante, mas quando a gente entende, junto com a salvação, vem muitas outras coisas. Por exemplo, você é uma pessoa, ou vou falar de mim mesmo, eu era uma pessoa desviada do caminho do Senhor, porque muito jovem ainda, eu me desviei do caminho, a gente fica sem saber direito o que está acontecendo. Conheci muitas coisas lá fora, aprendi muitas coisas das quais eu não me orgulho de ter aprendido, e durante alguns anos da minha vida,
vivi de acordo conforme o mundo queria que eu vivesse. E eu tive muitas situações aí muito difíceis que eu enfrentei. Teve muitas situações que eu enfrentei na minha família, no meu trabalho, na minha vida social. E aquilo ali vai consumindo a gente de certa forma. E você procura todos os tipos de situações, você bate em todas as portas. Eu não fui procurar nenhuma seita, não fui procurar desculpa a expressão, não tenho nada contra os meus irmãos espíritas, mas não fui procurar nenhum terreiro espírita, mesa branca, nada disso para resolver problema meu. Mas eu, na minha ignorância, eu me mantinha ali achando que as coisas se resolveriam se eu ganhasse mais. As coisas se resolveriam se eu um dia conseguisse acertar a quina da loto. E eu fazia tudo isso, eu pegava o meu dinheiro e ficava tentando descobrir o que eu podia fazer para fazer aquele dinheiro melhorar, para que eu pudesse me livrar das dívidas e tudo mais. Quer dizer, então eu procurava recursos, eu procurava solução no mundo, mas não procurava solução em Deus. Assim como eu, muitas pessoas, e eu era uma pessoa que tinha sido criado boa parte da minha vida dentro da igreja. E mesmo assim eu estava longe. Então hoje lá fora, as pessoas que muitas vezes estão sofrendo, elas estão sofrendo porque elas não entendem que há uma solução para a vida delas, e essa solução é Jesus. Essa solução é permitir que o Espírito Santo de Deus venha morar nas nossas vidas, como a palavra de Deus disse aqui que nós lemos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E quando se trata de não há condenação, te deixa a liberdade de você viver com mais tranquilidade, de você correr atrás dos seus interesses, de você lutar pelos seus sonhos. E isso tudo é uma situação que nós precisamos entender, nós precisamos colocar na nossa vida de uma forma realmente que seja especial, sabe? Precisamos entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Então nós precisamos realmente de tudo isso. E aí, portanto, a palavra de Deus ela afirma que a lei era para referência e julgamento. Nós precisamos do Espírito Santo hoje. No Velho Testamento, a lei era um referencial, porque todos nós temos que ter uma referência de conduta. E quem vai dar essa referência de conduta para nós, na nossa sociedade, é a lei orgânica daquele lugar, daquele país. No nosso caso, é a Constituição. Apesar que no nosso país a Constituição está sendo avacalhada, mas tudo bem. Está sendo avacalhada, mas nós não estamos avacalhando a Constituição, nós estamos seguindo ela. Então essa lei, ela é quem nos dá direcionamento, ela é quem nos diz o que é certo e o que é errado. E juntamente com a lei vem o que? Vem um julgamento, se você cometer erro. Naquele tempo o povo recebeu a lei de Moisés e eles viviam debaixo daquela lei, só que aquela lei não tinha poder de salvar as pessoas. As pessoas elas eram salvas, vamos dizer assim, pelas escolhas que elas faziam, mas a lei ela só servia para te dar uma direção, é regra de conduta, você tem que fazer assim. Então aquele que fazia, recebia a bênção do Senhor, recebia a salvação do Senhor, e quem não fazia? Quem não fazia era condenado. E aí veio Jesus. Quando Jesus chegou, ele chegou justamente não para abolir a lei, mas para ele ser vamos dizer assim, ser essa transição entre a lei e a bênção, e entre a lei e a ação divina sobre as nossas vidas. Então, todo aquele que está em Cristo está livre de condenação. Aí é onde vem um verso que eu li aqui, que eu achei muito interessante, que é o verso 10, que ele diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, nós temos a essência do pecado em nossas vidas, no nosso corpo. Então o nosso corpo está morto por causa do pecado. Porém, a palavra de Deus nos diz, morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então o que nos mantém vivos, o que nos mantém saudáveis, o que nos mantém salvos, é a presença do Espírito Santo em nós, que luta contra a carne. Agora nós temos que viver por Espírito, viver no Espírito e não na carne, porque quando nós passamos, mesmo tendo hoje, vivendo o Espírito Santo habitando em nós, e a nossa carne, realmente a nossa carne não presta, não se converte, e ela nós vamos ter que permanecer nela, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós usamos esse corpo. Mas enquanto o Espírito Santo estiver em nós, a carne permanece morta, se nós seguirmos o que diz o Espírito.
Agora temos que entender uma coisa também muito especial. O Espírito Santo, ele pode em algum momento da nossa vida ser tirado. Ele pode ser tirado de mim e de você. Porque não podemos, como a palavra diz, nós não podemos servir a dois senhores. Então quando nós servimos a Deus, é somente a Deus. Porque se nós quisermos servir a Deus e ao diabo, vamos dizer assim, não vai dar certo. Porque a tendência do nosso corpo é pender para o lado do mal. Então nós temos que estar com a nossa vida pautada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, se nós não fizermos isso, nós estamos de alguma forma cancelando a moradia do Espírito Santo em nós. Nós estamos despejando o Espírito Santo das nossas vidas. Sabe aquela história, por exemplo, que a pessoa vai morar numa residência que não é dela, mas ela paga aluguel. Só que chega um tempo na vida dela, ela começa a fazer as coisas erradas e não paga mais aquele aluguel. Qual é a atitude do proprietário? É tirar aquela pessoa dali. O que acontece? Aquela pessoa, ela é despejada. Nós, quando começamos a inclinar para a carne, nós estamos de alguma forma decretando uma ordem de despejo para o Espírito Santo de nossas vidas. Sabia disso? Quando nós inclinamos para as coisas da carne, nós estamos de alguma forma decretando a saída do Espírito Santo de nós. O próprio Davi, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não era nada. Sansão, depois de todas aquelas mazelas que ele fez, ele tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, por isso que ele era um homem. Às vezes as pessoas associam a questão do cortar o cabelo do Sansão com a força dele. O cortar o cabelo do Sansão é a questão da obediência, porque havia uma determinação que ele não podia cortar o seu cabelo, não devia nem falar para ninguém que havia isso, porque Deus havia determinado para ele. Quando ele conta para Dalila que a força dele vinha no cabelo, ele estava de alguma forma desobedecendo algo que Deus havia determinado na vida dele, mais ainda do que ele já vinha desobedecendo por participar das coisas que ele não podia, tocar em morto, beber, prostituição. Mas Deus foi tolerando até um determinado ponto, quando não deu mais. Foi quando chegou o ponto do ponto alto na vida de Sansão, que ele disse para Dalila o que era o problema dele, que era o cabelo dele que não podia ser cortado, que nunca havia passado navalha. Dalila manda cortar o cabelo de Sansão. Quando Dalila manda cortar o cabelo de Sansão, foi, vamos dizer assim, o ápice da desobediência. E aí o Espírito Santo se retirou de Sansão. Esse Espírito Santo que dava a força que ele precisava para combater os filisteus, ao ponto de, numa das passagens da palavra de Deus, diz que ele combateu, ele destruiu mais de 1000 filisteus apenas com uma queixada de jumento. Então, quando o Espírito Santo se retira da nossa vida, nós estamos por conta da carne. Nós estamos por conta da carne. Por que hoje já existe isso aí? A gente sabe que no final dos tempos, a palavra de Deus diz que no final dos tempos haveria apostasia. A apostasia é justamente isso: pessoas que já habitavam nela o Espírito Santo, que ela fez a opção de se inclinar para a carne. E todo aquele que se inclina para a carne é inimigo de Deus. Deus vai tirar o seu Espírito dele, não tem como. O Espírito Santo não vai conviver. Imagina uma pessoa, agora vamos falar um pouquinho de uma época, nós estamos no mês de fevereiro. Imagina agora na época do carnaval, um jovem ou qualquer um que seja, não importa se é jovem, a pessoa que é a habitação do Espírito Santo, tem o Espírito Santo pela sua vida, é convencido a ir para um baile carnavalesco. Como é que a pessoa vai para o baile carnavalesco participar de uma festa carnavalesca com o Espírito Santo habitando dentro dela? O Espírito Santo não vai com você, não vai mesmo. Aí você vai estar por conta da tua carne. Tudo que você fizer será consequência sua. Não adianta depois colocar a culpa em Deus e dizer: porque Deus não olhou por mim. Que Deus não olhou por você? Deus, ele estava olhando por você até quando você estava caminhando junto com ele. Você desviou do caminho, você preferiu escolher uma ramificação, um afluente diferente.
Se você continuasse no que você estava, nada disso haveria de acontecer. Então, não adianta depois que a gente perde a presença do Espírito Santo, por causa das nossas mazelas, a gente vir reclamar que Deus não olha por nós. Então, queridos, pensa nisso daí. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas se você abrir mão da vida que você tem no Espírito e resolver seguir a vida que a carne te determina, com certeza você vai ter um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Porque, principalmente, eu estou falando o carnaval como uma referência, mas é todas as outras coisas. A pessoa é uma pessoa que ela dentro do seu trabalho, ela é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, que cumpre as suas obrigações. Se de repente o Espírito Santo não estiver habitando nela, porque ela mesmo despejou ele, ela começa a cair para o lado da corrupção, sabe? Se prevalecer com coisas erradas. De repente um homem casado, pai de filhos, arruma um amante do lado de fora. De repente é uma pessoa que tem uma vida totalmente tranquila, vai começar a ter uma vida atribulada. Por quê? Porque saiu da vida dele o Espírito Santo, e com certeza outra coisa vai tomar o lugar. A palavra de Deus também fala no livro de Mateus que quando um espírito deixa uma vida, um espírito maligno deixa uma vida, ele fica vagando, procurando lugar aonde se encostar. Não encontrando, ele volta para aquela casa. E se ele encontrar limpa, arejada, vazia, ele entra e traz outros 7 piores. Então nós precisamos entender também isso. Por isso que lá no livro de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, no verso 20, fala que aquele que conheceu a salvação através de Jesus e se separou desse caminho, é como a porca lavada que voltou ao despojadouro de lama e ao cão que voltou ao seu próprio vômito. Por quê? Porque o estado dessa pessoa se torna pior do que ela era antes de conhecer ao Senhor, antes de ser a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar dessa forma em tudo na nossa vida. Nós precisamos olhar desta forma porque precisamos ser a habitação do Senhor, precisamos estar em Cristo, inclinados para o Espírito e não para a carne. Jesus ressuscitou e nós também, se permanecermos nele, ressuscitaremos um dia, num corpo glorificado para a vida eterna. Essa é a maior promessa. Essa promessa ninguém dá para mim e para você. O diabo pode chegar para mim e para você fazer promessas de diversas coisas. Lembra do que ele fala com Jesus lá no capítulo 4 de Mateus? Ele desafia Jesus a transformar pedras em pães. Ou seja, ele tenta despertar em Jesus um espírito de arrogância, um espírito de altivez, e Jesus era humilde. Depois, ele promete para Jesus que todos os reinos da terra ele daria, se ele se dobrasse diante dele. Ele promete para Jesus que tudo seria dele se ele fosse fiel a ele. Então a gente vê que as únicas coisas que o inimigo nos oferece é da terra. E em qualquer outro lugar que você for, se você for em qualquer religião, ela vai te oferecer coisas que a gente não vai encontrar na palavra de Deus. Quando você vai no islamismo, o islamismo lá, o Alcorão, ele te faz umas promessas lá de coisas eternas que você fala, meu Deus, que coisa tremenda. Você vai em outros lugares, se você for ler sobre o assunto, você vai ver que existem promessas de muitas coisas aqui nessa terra. Agora, quando você caminha com o Senhor Jesus, é a habitação do Espírito Santo, o que ele promete para você? Simples assim, vida eterna. Vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, vida eterna. Pense nisso. O que você prefere? Inclinar-se para o Espírito ou inclinar-se para a carne? Aquilo que você escolher e que você fizer é o que vai ser a tua vida daí para frente. Então não permita que o inimigo venha jogar sobre você as suas setas malignas, tentando convencê-lo de que ele é melhor. Caminhe na presença do Senhor. Talvez você que é jovem ainda deve falar, poxa, mas eu tenho tanto para viver. Viva, não tem problema.
Agora o que você tem que pensar é que você tem que viver de uma forma correta, porque prostituição não é vida para ninguém, vícios não é vida para ninguém, bebedices, orgias, sabe, sexo ilícito, nada disso vai trazer vida para você. Eu aprendi isso através da palavra de Deus e eu procuro viver da melhor maneira possível. Eu sou casado há muitos anos, tenho uma esposa, nós graças a Deus vivemos numa excelente harmonia. E isso tudo por quê? Porque nós dois caminhamos juntos na mesma direção, caminhamos debaixo dos mandamentos do mesmo Deus, caminhamos debaixo das autoridades que Deus constituiu. E isso representa que nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque rebeldia, Espírito Santo habitar numa vida rebelde, a pessoa pode até ser, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. E quando ele vem habitar em nós, às vezes você vem para o Evangelho com todas as carcaças do mundo, porque você tinha todos os vícios lá fora, todos os costumes errados, e nem por isso Deus vai dizer que você não pode entrar. Não, você pode, entre, sirva-se do banquete que o Senhor tem para você através da sua palavra, beba da água que flui da fonte maravilhosa que é o próprio Deus. Agora você precisa ir aos poucos mudando. Essa mudança não é um estalar de dedo, mas é uma mudança que vai acontecer gradativamente e você mesmo vai perceber isso. Mas se você não fizer isso, como é que o Espírito Santo pode permanecer em você? Dentro de pouco tempo você vai perder ele. E aí você vai voltar a viver inclinado somente à carne. Então, lembre-se disso. Viva inclinado ao Espírito, porque Ele é quem vivifica. É Ele quem vai nos ensinar de tudo aquilo que nós precisamos conhecer. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem vai nos conduzir através das nossas, por causa de nós estarmos junto dEle, a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer neste momento. Obrigado, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas através do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo possa permanecer em nós e que nós possamos viver para Ele, fazer a vontade dEle, caminhar nas presenças do Senhor, e que um dia, Senhor, nós possamos todos estar reunidos na glória, aonde viveremos uma vida eterna ao seu lado. Obrigado, meu Deus, que a paz do Senhor reine sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, querido. Grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.